Muito boa noite Brasil! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. E já que estamos no ar, hoje é terça-feira, hoje é o dia do nosso Vim Te Contar. E como eu falei ontem aqui no nosso programa, hoje a gente ia falar sobre os ETs, né? Você acreditando ou não acreditando, você sabe que é uma pauta muito bacana, curiosa, né? É uma pauta que divide, né? Eu coloquei lá no meu Instagram, inclusive eu perguntei, você acredita na existência, né, dos extraterrestres? Então foi assim, muito dividido mesmo, assim. Meus seguidores, alguns sim, outros não, mas muito dividido. Então hoje a gente veio falar sobre isso, porque foi notícia, né? Coloquei inclusive essa notícia aí que saiu no jornal O Povo, inclusive. E daí onde a gente despertou para falar sobre isso, até porque é um assunto que eu particularmente gosto demais, né? Então assim, hoje a gente vai falar sobre isso. NASA recruta religiosos para saber como o grupo reagiria ao encontro com alienígenas. A Agência Espacial Americana NASA está consultando religiosos a fim de saber a opinião deles, com base nas diferentes religiões que representam sobre um eventual encontro dos humanos com seres alienígenas inteligentes. O objetivo da instituição americana é saber como isso poderá impactar na forma com que os humanos se relacionam com o divino. Apesar do encontro, isso significa exatamente que a agência não significa que a agência tem conhecimento de vida fora da Terra. Hoje, além do Carlos Rebouças, que vocês sabem que ele é advogado, mas ele também é pastor, né? Então, ou seja, ele é um religioso, né? Então, ele vai dar essa opinião aí, caso a NASA chamasse ele, né? A gente tem aqui também outros convidados que são mais afins nesse assunto realmente, né? No que se trata de extraterrestres, né? Então, assim, eu queria começar até com o outro Carlos, né? Ufólogo Carlos, boa noite. Ô Carlos, isso aqui que a NASA está fazendo, você acha que qual é o objetivo por trás, assim? Você acha que é o quê? Boa noite. O grande objetivo é, de fato, preparar a humanidade para essa realidade, né? Então, aprofundando mais na notícia, ela também chamou minha atenção e eu fui ver qual a origem disso tudo, né? Então a NASA, junto com uma universidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, a Universidade de Princeton, eles estão interessados em saber qual seria a reação, né, da humanidade para um eventual contato imediato de terceiro grau com civilizações alienígenas e como isso iria impactar nas crenças das pessoas. Então eu acho muito oportuno. Estamos no século XXI, século da informação, muita coisa que ficou oculta durante muito tempo está na hora de ser exposto, né? E essa oportunidade de podermos conversar isso com a nossa população brasileira é muito bom, principalmente porque nos tira um pouco do foco de tantas notícias ruins. E esse assunto, veja você como ele é interessante, né? Esse momento, essa sincronicidade com esse momento de Covid. A Covid colocou o mundo todo em prol de um inimigo comum. Então, a Terra, o planeta Terra, estando em contato com a civilização alienígena, né, não seria um problema localizado, seria um problema da nossa humanidade. Então, é muito oportuno. E você está de parabéns por trazer um tema tão pertinente. Nós estamos recebendo a Karina. A Karina, ela é do Centro de Pesquisas Ufológicas. E Karina, você, dentro de quanto tempo que você estuda já esse assunto? Boa noite, Jaque. Boa noite, todo mundo. Bom, eu sou filho do Reginaldo de Ataíde. Ele tem ainda, nós ainda temos, né, o CPU, que é o Centro de Pesquisas Ufológicas. Então, assim, a minha vida inteira... Foi a vida inteira, então, isso, né? A minha vida inteira foi convivendo com esse tema. Então, assim, para mim, eu estou assim, amando estar aqui, estar falando sobre isso e homenageando tudo que ele fez, que foram 30 anos de pesquisa no Centro de Pesquisa Ufológicas. Imagino. Agora, assim, vamos lá, pensando desde a história do seu pai, né? Desde quando você começou a entender sobre esse assunto até hoje, qual foi o fato que mais te chamou a atenção em relação a esse assunto? Olha, nós temos muitos casos realmente interessantes, inclusive alguns bem pertinentes relacionados a esse tema,
que é o caso de Baturité, que mais tarde eu acho que o Carlos vai comentar sobre isso. E, assim, é uma coisa que tem muito a ver com o que você está passando hoje. Agora sim, por exemplo, o Michael Douglas aqui, ó, cidadãozinho aqui, ó, que trabalha aqui com a gente, ele diz, eu não acredito, nunca ninguém mostrou, nunca ninguém viu. O que é que você fala quando alguém fala isso pra você? Se ele prestar atenção em todos os relatos, os casos que vão ser ditos aqui, eu acho que ele vai mudar de ideia. Vai. E rapidinho ele vai acreditar. Ele é São Tomé, pois é. Eduardo Lima, e você? O que é que você diria aqui pro nosso amigo Michael Douglas, que é completamente cético nesse assunto? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Michael Douglas, procure se informar com as melhores fontes, procure investigar, né? Não em qualquer site, não em qualquer canal do YouTube, mas procure ter um ponto de vista, sobretudo científico. O tema é investigado por muita gente séria há décadas, inclusive pelo pai dela, o Reginaldo Ataíde. Então, quando nós investigamos um tema tão diferente como é o tema ufologia, um tema que não é aceito pela ciência convencional, existe uma imensa resistência por pessoas como Michael Douglas, como existe uma imensa resistência pelas religiões tradicionais, porque é um tema que toca fundamentalmente em muitos dogmas. Jesus, o homem como centro, né, do universo, o homem como a principal criação de Deus. Mas voltando à sua questão, o que eu digo não só para ele, para todos, se informem com as melhores fontes, com os estudiosos sérios, porque esse é sempre o caminho, seguir a ciência. Eduardo, você é espírita, né? Sim. Então, se a NASA te chamasse, como é que seria aí para você saber, de fato, assim, você já acredita, né? Mas de fato ter mais uma consistência. A minha preocupação não seria com o movimento espírita, porque para a gente, desde 1857, desde quando Allan Kardec organizou o Livro dos Espíritos, já no segunda metade do século XIX, portanto, isso já está logo no comecinho da obra. Questão ali 57, 58, Allan Kardec questiona sobre a existência de vida em outros planetas, e os espíritos falam, sim, existe, e de formas muito variadas. Porém, os espíritos falarem que existe e a ciência confirmar, existe uma distância gigantesca. Então, o espiritismo, nós seguimos a ciência. É uma fé, digamos que é uma religião, mas isso é um outro debate, mas é uma religião não convencional. Nós não acreditamos em milagres, nós não acreditamos em sobrenatural, nós acreditamos na ciência e naquilo que o futuro da ciência poderá eventualmente admitir. Portanto, para nós espíritas, não há nenhum problema. Eu me preocupo muito com os fundamentalistas que existem em todas as outras religiões. Tipo o Carlos agora, que eu vou perguntar para ele, evangélico, o que vocês acham sobre esse assunto se você fosse chamado, por exemplo, pela NASA, para que tivesse essa conversa, para ver como é que seria a sua reação diante dos extraterrestres? Boa noite, Jaque, boa noite, telespectadores, colegas debatedores. O problema, Jaque, não é crer ou não crer. O problema é crer da forma correta, né? Extraterrestres sempre existiram, estão na Bíblia. Isso é só confirmação da palavra de Deus. Está na Bíblia o que nós chamamos de disco voador, que em outros países é chamado de pires voador, porque o nome disco, que é o formato de um LP, de um disco, ou de um disco de jogar, ou de um disco daqueles LP antigos de ouvir. E outros locais chamam de pires, porque parece um pires de uma xícara de café, né? E a questão não é crer ou não crer, é crer da forma correta. Eu acho que aqui ao longo do debate nós vamos poder expor sobre isso. Na Bíblia tem o disco voador, na Bíblia tem o extraterrestre, né? Aqui só para abrir, eu já posso falar o seguinte: a pessoa que o amigo fez referência, que chamou de Allan Kardec, na verdade era Hipólito Leon, o nome dele. Né? O nome dele nunca foi Allan Kardec, era Hipólito Leon. Allan Kardec já era um espírito que esse Hipólito Leon recebia. E ele, ao receber esse espírito, ele escrevia, né, as famosas psicografias. E inspirado por esse espírito que ele recebeu, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse próprio Allan Kardec,
que seria uma pessoa já falecida há muito tempo, que realmente existiu, no meu entendimento, conforme a palavra de Deus, a Bíblia, já era um extraterrestre. Por quê? Porque um dos extraterrestres que nós temos na Terra hoje, o que é extraterrestre? É aquilo que não nasceu na Terra. É aquilo que não foi criado na Terra. Um ser que não nasceu ou foi criado na Terra. E a palavra me fala de uma queda que houve, de um querubim ungido que foi lançado à terra, porque tentou tomar o lugar de Deus, e foi lançado com um terço das criaturas celestiais criadas por Deus na terra, aqui onde nós vivemos, onde nós estamos. É real, está na palavra e é real, e todo mundo já viu manifestação, quase todo mundo já viu manifestação disso. Então, esses espíritos caídos, na verdade, são seres extraterrestres, porque não foram criados na terra. E esse próprio Allan Kardec, que não era o Allan Kardec que já tinha morrido, era um ser extraterrestre desse. Então, na Bíblia, nós temos os giradores, os girantes, né? Nós temos a passagem onde diz que o profeta Elias foi arrebatado aos céus. Ele vinha andando com outro homem, com um aprendiz dele, o profeta Eliseu. E foi separado. De repente, eles iam caminhando, conversando, e de repente foram separados por uma carruagem de fogo. Imagine que um homem que viveu há milhares de anos atrás, certo? Que não existia tecnologia, a tecnologia mundial desenvolveu de 100 anos para cá. Tá? Antes disso, o mundo vivia assim, não é nem analógico, é realmente totalmente sem tecnologia. Então imagine como é que ele iria relatar para as outras pessoas um disco voador, uma espaçonave que esteve ali, carruagem de fogo, nada mais coerente. E ele foi abduzido, ou seja, levado aos céus por um redemoinho. Até você que me assiste, até irmão cristão que me assiste, que muitas vezes fala errado, dizendo que Elias foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Não foi. Se você ler com cuidado a palavra, uma carruagem de fogo separou Eliseu de Elias e ele foi puxado num redemoinho. E aí, quando eu falo em redemoinho, eu me lembro aqui de quando eu era criança, assisti os filmes como Star Trek, Jornada nas Estrelas, que quando ali o Capitão Kirk, né, queria puxar alguém, o Spock, alguma coisa, eles tinham chamado raio trator, que era um raio da espaçonave que puxava a coisa ou a pessoa do chão para a espaçonave. Então é muito parecido, né? É muito parecido e na minha mente, no meu entender, no meu estudo, é totalmente plausível que essa carruagem de fogo, na verdade, era um OVNI, que é o quê? Não é de outro planeta. Existem outras dimensões, Jaque. Existem dimensões aqui, onde nós estamos aqui, tem anjos caídos, tem anjos que são... Não é outro planeta, são outras dimensões. De outra dimensão. É isso que você acredita? Com certeza, é o que está na Bíblia. Não vem de outro planeta. É outra dimensão que nós não temos o acesso. Algumas pessoas, Deus permite abrir os olhos e enxergar seres de outra dimensão. Eu já vi. Não, peraí, então, calma. Eu vou voltar para ti, Eduardo, porque já que ele falou diretamente de você... Não, falei do Allan Kardec. Não, então, foi porque foi uma fala dele. Quando ele fala que um espírito é um extraterrestre, ou até mesmo quando ele fala que o extraterrestre é como se fossem espíritos, né? É isso que você está mais ou menos dizendo. Sim. Se eles estão em outras dimensões, esses espíritos que vêm aqui através de psicografia, ou outros dons, né? Que realmente tem gente que vê, não é? Tem gente que escuta... Qual é a diferença, assim, de uma pessoa que acha que um espírito desse é um extraterrestre para um extraterrestre de verdade? Bom, a diferença é que um é material, feito da nossa matéria corporal, células, enfim, o nosso sangue, nossa matéria observável, né? E outra, você acreditar que está em uma outra dimensão, ou você falar que está no mundo espiritual. Então, a nossa ciência, voltando para a nossa ciência atual, ela também não aceita a existência da vida após a morte. Do mesmo jeito que Allan Kardec falou que existem espíritos que vivem em outros planetas, existem espíritos aqui. E para a ciência não aceita nenhum nem outro. Agora eu estou muito feliz porque estamos com um pastor que aceita a existência de extraterrestres. Não aceitar não, eu tenho certeza. Está na palavra, está na Bíblia. Agora existem, obviamente, pastores, inclusive que... Né, é muito importante falar isso. Você falou, as religiões. Porém, as religiões, Jaque, elas são múltiplas. Centenas de igrejas protestantes. Então, a própria religião, a própria fé espírita, embora nós
no meu caso, o nosso fundamento seja Allan Kardec, existem outras religiões parecidas, irmãs. Mas com relação à tua questão, a resposta é o que eu falei. O mundo espiritual, depois que nós morremos, é esse o mundo que os extraterrestres, que aliás é uma palavra muito antropocêntrica, né? Pressupõe que nós somos o planeta escolhido por Deus. Vocês já pararam para pensar no tamanho da galáxia? Vocês já pararam para pensar no tamanho do universo? Só para deixar bem claro, já queria deixar só um parênteses, se me permite, só para deixar bem claro aqui, para não ter uma confusão no que eu falei, tá? Não confundam o espírito nosso encarnado com aquele que já morreu e com os espíritos caídos que estão na terra, que eu disse que são os extraterrestres. Porque a palavra me diz que assim como Jesus se deu por sacrifício uma única vez na cruz, assim é dado ao homem, morreu a única vez, seguindo-se após isso o juízo. Então, na Bíblia Sagrada, no Evangelho escrito pelos evangelistas, né, não existe essa história de morreu, foi, voltou, morreu, foi, voltou. Isso aí é o Allan Kardec colocou depois, aliás, o Hipólito, colocou depois, dizendo que o espírito de uma pessoa chamada Allan Kardec tomou conta dele e ele colocou isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: que você disse que o Allan Kardec ele é um extraterrestre na sua visão? Não. É um extraterrestre que usou o nome de uma pessoa já falecida. Mas não era o Allan Kardec também. Era um desses principados e potestades caídos na Terra. Entenda, quando eu falo que existe extraterrestre, não é que tem um planeta, que tem vida igual a Terra. Só para você ter ideia, a NASA, com todo o seu aparato, todos os seus cientistas, nunca encontrou um único planeta com capacidade de ter vida humana ou parecida. O único que ele encontrou foi bactéria. Não encontrou em um único planeta condições, nem condições, né? E daí muito distante encontrar vida, porque não tem. O extraterrestre que eu falo é uma criatura que não é... E aí ele diz, espírito. A palavra de Deus me mostra várias vezes os anjos, que são os ministradores, filhos de Deus, que se materializavam na forma humana para conversar e para trazer recados de Deus para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Elias. Então, esses são os extraterrestres que eu creio. Sim, que você crê, que está na Bíblia, eu creio que está na Bíblia. Sim. O que não está na Bíblia, eu não creio. E a questão dos discos voadores e equipamentos de outra tecnologia que as pessoas viram e narraram na Bíblia ao olhar para o céu, tem uma passagem, Jaque, que fala dos girantes. Acho que a gente já está um pouco saindo também, né? Não, o girante é o que ele via círculos que rodavam um dentro dos outros. E aí é o mais interessante. Se você vê qualquer ufólogo, até nós vamos ver aqui uma pessoa que parece que vai trazer um testemunho. Se você vê, ele vai falar como era o movimento do disco voador. E é exatamente como está na Bíblia. Diz que ele ia nas 4 direções sem fazer curva. Ou seja, a capacidade tecnológica de fazer o quê? De fazer assim e assim, um L. Sem fazer curva, tá entendendo? Então ele via aqueles discos rodando dentro um do outro, ele chama de girantes, e ele se movia para todos os lados e não fazia curva, ele se movia de forma repentina, né? Carlos, ufólogo agora. O que você fala para uma afirmação dessa do Carlos, quando você escuta? Pronto, doutor Carlos, né? Muito bem, eu tenho um amigo que diz, ufólogo, que se é Carlos é gente boa. Meu pai é Carlos também. O doutor é advogado, o doutor sabe que o contraditório dentro do direito é o essencial. E todo advogado gosta de uma boa briga. Pois bora começar. Pois bem, doutor, é o seguinte, eu concordo com o arrebatamento do profeta Elias e dando prosseguimento à sua interpretação, carruagem, né? Como você interpreta uma carruagem? Ela serve para quê? Uma carruagem? Levar, gente, né? Não, Jaque. A carruagem serve para quê? Não é para levar as pessoas? Levar pessoas, muito bem. Uma carruagem, ela é parecida com uma carroça. Uma carroça serve para quê? Carregar o quê? Pessoas, coisas. Carroça. Carga, vou lhe ajudar. Não é o programa das perguntas aqui, a sua resposta está aí. Né? Então nós temos uma diferença aí, né? Então uma carruagem, acima de tudo, o quê? É um veículo, né? Um veículo para transportar pessoas, né? Então, como bem disse, o doutor Carlos na Bíblia tem essa passagem. Dando prosseguimento, ele foi levado, né, a um outro lugar, né, onde ele dizia que o piso, as paredes eram praticamente transparentes.
Também me baseando nas palavras dele, né? Nas séries do passado, nós vemos os pequenos transportes, naves pequenas, adentrando, né, em naves grandes, né? Assim como nós vemos hoje os aviões descendo nos porta-aviões. Tá? Então isso também está nessa mesma passagem. Porém, eu discordo do doutor quando ele fala que até agora a NASA não encontrou nenhum planeta habitável. Isso que eu queria chegar. Tá? Então, milhares de exoplanetas, como são chamados esses planetas que são descobertos atualmente, né? Alguns, a própria Agência Espacial Americana, como a própria Agência Espacial Europeia, a ESA, né? Que é uma grande contribuição para a nossa humanidade em termos de descoberta do universo. Ela já tem diversas superterras, já temos diversos planetas desses, eles têm letras que, de acordo com o telescópio que o descobriu, de acordo com o nome que é dado pelo pesquisador, né? Então nós já temos diversos planetas. Então a mesma tecnologia da Terra que analisa essa nossa Lua, analisa as luas de Júpiter, de Marte, de Saturno, né? Então elas mostram que dentro do universo existe uma lógica. Então, entre bilhões de galáxias, em cada galáxia dessa tem bilhões de estrelas, o nosso Sol é uma estrela. Ao redor de muitos desses sóis temos planetas. Em torno desses planetas temos luas. Quantas luas tem Júpiter? Quantas luas tem Saturno? Então nós queremos que o Criador, né, quisesse que somente esse planetinha pequenininho fosse habitado no universo. Você acredita que a NASA já capturou algum extraterrestre e nunca quis divulgar? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Os diversos relatos que nós temos, né, coletados pelos pesquisadores ao longo de todos esses anos, né? Então nós acreditamos que sim. Então uma agência séria como essa, quando ela vem a público, né, convidar as religiões, crença, doutor, eu creio que ela seja, né? Eu creio, assim como o senhor crê em tudo que está na Bíblia, né? Então é uma questão de crença, né? Então, inclusive, um desses convidados é o reverendo Andrew Davidson. Ele é professor de teologia, ele é formado em bioquímica numa universidade da Inglaterra, e ele diz o seguinte, que havendo esse contato, né, as pessoas vão buscar apoio, sustentação exatamente na sua fé, né? Então isso é muito importante. Então isso chama muito a atenção quando um convite desse se torna público, né? Uma agência que gasta bilhões de dólares, que a gente sabe que isso não é barato. Então eles não fariam isso à toa, né? E como é que eles são? Como é que os ETs são? Vamos lá, olha, aqui na Terra, tá? Você observa, digamos que trouxéssemos aqui para o programa um guerreiro Maasai, aqueles africanos magrinhos, bem altos, quase 2 metros, né? Eles têm o rosto é um pouco prolongado, são bem diferentes. Tragamos aqui um chinês legítimo, pequenininho. Quem já viu o povo chinês sabe como eles são pequenos, né? Então, aquilo que nós chamamos de tipologia, que dentro da ufologia é aquele segmento que se preocupa em estudar os relatos de contatos, né? Então, o mais famoso é aquele chamado Grey, né? É um cinza, né? Então, é um tipo humanoide de 1,20 m, com olhos mais aventajados, a boca é muito pequenininha, o nariz é quase também inexistente, tem uma linguagem diferente, né? Como nós, ouvindo um estrangeiro, um russo conversando, nós vamos achar estranho, né? Dentro do próprio Brasil, nós achamos diferenças nas nossas linguagens. E a tipologia também traz um outro tipo que ligado às mensagens messiânicas, né? Que são tipos mais altos, são chamados angelicais, são seres de 2 metros de altura, peles brancas, cabelos lisos. Aquela figura, aquele estereotipo do marciano, o homenzinho de verde, aquilo ali não existe. Ali foi algo... Esse aqui é o tradicional, é isso? Esse aí seria bem parecido com o tradicional, né? Então, só que nos relatos eles vestem um traje, um macacão, uma roupa assim como nossos astronautas, sim. Olha! E será que existe um Darth Vader por lá? Qual é?
Não, essa pergunta eu quero que você responda já. Porque, assim, eu já fui em Quixadá, já conversei com os ufólogos de lá, maravilhosos, que eu mando um beijo especial. E ele fala que são todos legais, são nossos amigos, nossos irmãos. E eu sempre pergunto, mas não tem um Darth Vader no meio deles, não? Será que é tudo gente boa? Será que é tudo... Ou não tem um Anakin que virou um Darth Vader? Agora, antes da gente entrar nessa história aí, eu queria que vocês ouvissem esse ufólogo, o Ademar, que foi no programa do Pochá, e ele deu algumas declarações. Eu queria saber se vocês concordam com o que ele disse ou não. Solta o VT. Já que o que eu acho interessante é o seguinte, nós devemos ter no mundo centenas, talvez milhares, de revistas do tipo que ele colocou ali, de ufologia. Tudo que tem nessas revistas, tudo, 100%, é baseado única e exclusivamente em teorias, como aqui o Carlos bem falou, é questão de crença. São teorias pela fé naquilo ali, sem uma fundamentação. Quando eu falo aqui do extraterrestre, como eu creio, eu tenho uma fundamentação, chamada Bíblia. Porque lá, não por coincidência, narra ipsiliteris o que foi falado sobre ufologia, sobre ETs e sobre discos voadores. Quando esse senhor falou que os ETs não são, como nós vimos no Darth Vader, no Skywalker, estou assistindo agora a série de novo, que é fantástico, tem cada animal que você olha assim, de como é que o cara teve essa criatividade. É porque ele é um ET. Né? Exato, criatividade. Não, sério, eu tenho essas teorias. Não, de assim. forma nenhuma. Não existe, deixa eu explicar uma coisa. Quando ele diz que o próprio ufólogo disse que tem a forma humana. Que não tem. Agora, sabe por que ele fala isso? Mas olha a contradição. Olha a contradição. Da mesma forma que ele começa a falar aqui no início, depois ele fala que foi que os dois ETs que o de Varginha foram capturados. Não e foi. Eles não tinham forma humana. Não existe. Não tinha chamado a atenção. Nunca não é uma teve, contradição. Me fala aí, que é isso que eu quero saber de vocês. Só para finalizar isso aqui, nunca teve ET de Varginha, que parece um chupa-cabra, que o nome é o chupa-cabra. Por quê? Porque ele sugava sangue, não de pessoas. Então é ET que veio para o Brasil, não para abduzir pessoas, como aqui entre aspas eu falo, porque os ufólogos creem nisso, abduzir pessoas e tirarem seu sangue e sua célula. Não, veio para tirar sangue de cabra e de boi, e matar e deixar morto lá. Por isso que eu ganho o apelido popular, o ET de Varginha, de chupa-cabra. Né? E que seria esse ser totalmente horrível que fazia isso. O que ele falou de que tem a forma humana parecida conosco, bate com a Bíblia, que são seres tanto os angelicais como os caídos, que aqui para falar, para as pessoas entenderem isso, entenderam ainda, aqueles que foram derrubados junto com Lúcifer na Terra, que são milhões, porque foi um terço, nós não sabemos o número exato, são milhões, que quando querem interagir com o ser humano, ou para o bem ou para o mal, aí você perguntou, não deu o Darth Vader? Se tem, o próprio Lúcifer, é o próprio Darth Vader. Então, eles se transformam em seres humanos. Ele tem uma visão de seres humanos. Aqui está na Bíblia explica. Não, então deixa eu voltar aqui para eles que vão falar da maneira mais tradicional que a gente... Bora, vamos. Não, tradicional na sua crença, como ele disse. Mas é tradicional na sua crença. A gente está falando exatamente desses ETs, que a gente viu a fotinha aqui, mas eu quero até que depois ele fale, porque, Eduardo, na data limite de Chico Xavier, ele fala realmente da vinda dos ETs e que eles viriam disfarçados de humanos para trazer tecnologia, para trazer evolução. Então é isso que eu quero que vocês expliquem aí. Jaqueline, é o seguinte, aqui não é um programa, obviamente, científico, mas uma das grandes questões do nosso tempo é a qualidade da informação. Então, em primeiro lugar, talvez seja necessário fazer depois um programa sobre a doutrina espírita, para a gente esclarecer para o teu público, aqui, para o nosso querido advogado, inclusive, quem foi Allan Kardec, como ele organizou, porque Pode falar agora, tem a ver com o tema, pode falar agora. É uma digressão muito grande, porque não foi da forma bem distante do que o nosso querido Carlos falou. Allan Kardec, a forma como ele organizou, sistematizou, recebeu, é bem diferente do que ele falou. Mas, enfim, o segundo ponto, para depois eu entrar bem no cerne da questão. A maneira como ele interpreta a Bíblia é a maneira dele.
Nós espíritas, nós interpretamos a Bíblia da nossa forma. Um outro pastor pode interpretar a Bíblia do jeito dele. O espírita tem o Evangelho segundo Allan Kardec. Tem nada a ver com o Evangelho da Bíblia. Outra informação equivocada. Inclusive, para nós, a Bíblia é fundamental. Não é Allan Kardec, é Hipólito, não é o nome dele. Bom, enfim, para nós, inclusive, a Bíblia é fundamental. Por quê? Porque conta a história de Jesus. Mas a nossa crença não é baseada em dogmas. Nós não temos essa visão irracional da Bíblia. A nossa não é uma visão Bíblia... racional, é muito estudo. Então Deixa não tem. ele falar, não, porque falar que é irracional. Não, Carlos, na tua visão é isso, na visão dele é. Estudo, na minha não visão, existe estudo irracional. Tem que ter racionalidade. Para nós, a Bíblia, assim como a ufologia, um espírita, quando ele estuda alguma coisa, ele não é baseado numa crença estruturada dessa forma cega que diz que tudo que está lá está certo. Tem um documento. Não. Um espírita, quando ele estuda alguma coisa, incluindo a vida fora da Terra, aí ele vai enviar. A nossa base é a ciência. Assim como os ufólogos sérios. Os ufólogos sérios, ao contrário também do que ele diz, com todo respeito e carinho, aliás, eu já gostei dele porque ele é um pastor que acredita em vida fora da Terra. Então, os ufólogos sérios, eles também não fogem da ciência. Então, a ufologia não se baseia só em teorias. A ufologia se baseia em evidências, supostas evidências, que esses extraterrestres, mas, meu amigo, supostamente... teoria, não. Evidência, prova concreta, é algo concreto, algo palpável. Quando você fala em supostas evidências, é teoria pura e simples. Não, porque é o seguinte, em ciência... Porque em ciência existem também os fatos. E os fatos, eles são passíveis de interpretação, mas ninguém tem direito de ter os próprios fatos. Só se for na ciência, para um fato ser concreto, ele tem que ser empírico. Eu tenho que repetir a experiência e ela tem que dar o mesmo resultado. Carlos, é o empirismo científico. Agora, Carlos ufólogo. Eu quero que você comente aí a fala do ufólogo que estava aqui com... Muito bem. Ademar Jevaé. Ademar Jevaé é o fundador da revista UFO, meu amigo, tá? Concordo com você que eu... Caindo aqui na defesa dele, né, concordo que ele se equivocou, né, ali, quando ele disse que todos são iguais, chegando aqui a gente não vai, de fato, né, a pluralidade de mundos é imensa, mas a própria pesquisa ufológica já demonstrou que existem criaturas com aparência diferente. Aqueles de Varginha é totalmente oposto de um humano aqui, um cearense nosso aqui da vida, um brasileiro, né? Eu diria que ali naquele momento a palavra seria humanoide, essa criatura com cabeça, tronco e membros, tá? Vamos lá, você falou de Quixadá, falou do Darth Vader, né? Então vamos falar da força, né? Eu quero saber se existe algum ET do mal, é isso que eu quero saber, já foi detectado. Tá? É isso que eu vou aproveitar, já que você falou de Quixadá, cidade super simpática, tive agora lá no final do ano. E eu aproveito para convidar todos os que lhe assistem, todos que estão nesse momento assistindo a TV União, que agora na segunda quinzena de março nós vamos estar fazendo um ciclo de palestras, onde nós vamos abordar, numa das palestras, serão 3, o livro do nosso querido Reginaldo de Ataíde, pai da Karine, ETs, Santos e Demônios na Terra do Sol. Né, onde esse livro ele faz um mergulho sobre as principais ocorrências ufológicas do estado do Ceará, pesquisadas com muita seriedade, com muito suor. Tá? Então, nesse livro tem o trabalho do Ataíde, de toda a equipe do CPU, onde eu aproveito aqui para homenagear os colegas Helena Beluto, Hélio Loyola, Paulo César Tavra, Edinaldo Menezes, César Gabriele, então, o Tainá, então, entre muitos outros que já trabalharam. Com relação aos ETs mauzinhos, né, os Darth Vaders da vida, né, lá em Quixadá nós temos o caso Barroso, tá? Então, o Barroso, um morador lá da zona rural de Quixadá, um cidadão na época com 45 anos, então ele por volta de 5 da manhã, ele vinha na sua carroça indo para a sede do município, quando ele escuta um barulho parecido com zumbido de abelha, motor de geladeira. Então, nas ocorrências, quando nós vamos junto das pessoas saber o que aconteceu, é algo comum, parecia motor de geladeira, então é o sonzinho que eles ouvem, né? Então aquele barulho de repente passa por cima dele. Então, na frente da carroça, na estrada de terra, pousa um objeto que ele dizia que parecia uma roda de trator,
Em algum momento ele disse que parecia um Fusca mal acabado, né? Então o Fusca ele tem aquele Capô, né? jeitinho, né, do disco voador. Então desse objeto, né, soltou uma luz, foi disparada uma luz em direção a ele. Ele estava na carroça e ele e o animal ficaram paralisados. Abriu uma portinha, ele disse que um ser desceu com uma espécie de lanterna, disparou essa lanterna contra o Barroso e o Barroso, a partir daí, não lembra de mais nada. Horas depois, o Barroso foi encontrado num outro local lá de Quixadá, sem blusa, né, e com o corpo como se tivesse sofrido uma insolação. Tá? Então, um conhecido o achou, né, e o levou para casa. E isso aconteceu à noite, não foi? Não, foi de manhã, Foi de 5 manhã? horas da manhã. Lá em Quixadá, tem na época havia uma guarnição do exército, né, conhecido como tiro de guerra. Então, os soldados do tiro de guerra também detectaram, em depoimentos, eles têm gravado, têm registrado o depoimento desses soldados que eles viram esse objeto luminoso passando por lá. A carroça do Barroso voltou sozinha para casa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a esposa dele, vendo, assim como estou com você, ela contando tudo isso, emocionada. E o Barroso, depois disso, né, a saúde dele foi definhando, ele foi consultado pelos médicos, farmacêuticos da região, pessoas que atestaram a credibilidade dele. O fato, já que depois disso o Barroso nunca mais teve saúde. Ainda viveu, se eu não me engano, 15 ou foi 16 anos, mas completamente inutilizado em cima de uma cama. E foi regredindo mentalmente até a idade de criança. Sim. Ele regrediu a idade de uma criança recém-nascida. Enquanto a idade dele avançava, a pele ficava cada vez mais jovem. Então ele morreu com uma pele de uma criança, tá? Igual o Benjamin Button, do filme, sério? Não Sério? exatamente. Não, assim, eu digo assim, parecido, a né? pele muito boa, uma Caramba. pele realmente sem rugas, que não fazia menção de uma pessoa de idade, sabe? Mas assim, realmente, ele acabou de contar uma história como se fosse do Darth Vader, né? Mas assim, quando eu estive lá, que eu fiz essa entrevista, eu soube também de um caso de uma criança, que ela tinha uma perna maior do que a outra, e depois dessa, ela foi abduzida, né? E voltou completamente normal. Imagina você dormir daquele jeito, todo mundo sempre te conheceu daquele jeito, você andava daquele jeito, e no outro dia, que foi ela e a mãe. Não sei se vocês sabem essa história. Aí é como se tivesse pego de uma parte da mãe e aí colocou na menina, a criança voltou normal. Ela é uma zona quente, né? Então, esse é um caso em que não se espera, né, que esses contatos sejam sempre amistosos, né? Então, veja bem. E por que eles agem com essa violência, né? Então, abduções vai ser um dos temas desse ciclo de palestra que será em Quixeramobim, na segunda quinzena de março. Evento gratuito, a data vai ser divulgada posteriormente. Nós vamos falar sobre isso, abduções. O que eles querem? Né? Então, o que eles querem? Né? Então, nós vamos explorar esse assunto. bom, hein? É muito Então, bom. Quando é mesmo? Vai ser na segunda quinzena de março. E quem quiser saber mais, tem um telefone, tem um Instagram, assim que possam entrar em contato? Pode sim, pode. Consulte, eu tenho um site pessoal, nace.esp.br. Então lá vai estar divulgado a data e você permitindo, a gente envia para a produção para você fazer uma chamada gostosa e todo mundo comparecer. Daqui pra lá a gente volta a conversar. Com certeza. O Diego Costa está aqui e ele teve contato com ET. Ele tá bem ali. Então é o seguinte, depois do intervalo comercial você vai saber a história do Diego. Não sai daí que a gente volta já já. Então, gente, agora nós estamos recebendo o Diego. O Diego está aqui. Tudo bom, Diego? Boa noite, Jaque. Boa Boa noite a noite. todos que estão assistindo o programa. Seja Sejam todos bem-vindo. bem-vindos. É verdade mesmo que você teve contato com ETs? Assim, eu prefiro começar do início, né? Pra Então gente bora. compreender onde Sim. começou essa história, né? Eu sou o Diego, nasci em São Paulo, no dia 12 de dezembro. E eu tenho um irmão gêmeo, nasci de 7 meses, prematuro, e foi bem complicado, porque a gente ficou durante muito tempo no hospital. Minha mãe era militar na época, e graças a Deus a gente teve um apoio
bem assim grande dos médicos, mas chegou um momento que os médicos disseram que a gente não ia passar de 10 dias de vida mais. E aí minha mãe, como eles comentaram já, ela apelou pro lado da fé, pro lado, né, da espiritualidade, e ela sempre foi devota de Nossa Senhora Aparecida, e ela fez uma promessa. O que é que acontece? Com essa promessa foi quando a gente, desde que foi feita essa promessa, e deu certo, é tanto que hoje eu estou aqui, graças a Deus, né? E durante a infância e a adolescência eu sempre via seres que as outras pessoas não viam, ouvia, e ficava muito assustado, porque existe um sistema de crença que sempre dizia que era algo ali que era ruim, que era demônio, que era coisa... Mas o que era? Tipo espírito que você via? Isso. E eu via também, isso desde criança, o meu irmão também. Só que eu, com mais frequência, eu nasci primeiro e logo depois, 1 minuto, ele nasceu, certo? E aí, durante esse processo da adolescência e para a fase adulta, muitas informações, muita coisa aconteceu, e aí eu tive um processo de crise de ansiedade e depressão, que já foi de tanta coisa acontecendo, e chegou um momento onde eu pensei em suicídio. De tanta coisa acontecendo na minha cabeça, eu não conseguia entender, eu pensei em cometer o suicídio. E nesse momento que eu ia cometer, nesse dia apareceu um ser de luz, um ser que eu não conseguia identificar o formato dele, eu só conseguia ouvir o que ele estava me dizendo, mas que ele dizia que não era o momento para eu fazer aquilo, que eu não fizesse, que eu ia deixar de viver o que eu vi viver na Terra realmente, certo? E aí, naquele momento eu desmaiei, passei um tempo desacordado, e algumas pessoas me recolheram depois, e aí foi que eu fui, né, digerindo as informações, e foi passando o tempo, e as coisas foram me encaminhando até o dia do contato, porque... Primeiro, eu tinha muito medo, né, por causa da infância e tal. E aí eu passei a estudar o espiritismo, também fui doutrinado dentro do católico, também conheci pessoas do evangélico ali e conheci a palavra, né, conheci os livros da Bíblia. E a partir de então, eu criou ali o que eu acho que acontece com muita gente, uma confusão mental. De você não entender o que é verdade, o que é mentira, o que é isso, o que é aquilo. E aí eu decidi estudar melhor sobre a parte científica. Foi quando eles começaram a entrar em contato de forma telepática, principalmente através do sonho, e aí isso me dava bastante vontade de conseguir compreender o que era que estava acontecendo. Depois de alguns anos estudando o espiritismo e procurando aprender sobre as leis universais, principalmente porque assim... Depois de muito tempo eu compreendi que todos nós seres encarnados e desencarnados, né, seja você um ET, enfim, todos nós somos energia e que estamos vibrando em uma certa frequência, certo? E muito do que eu vou falar a partir de agora foram eles mesmos que me ensinaram, que me mostraram também, né? Porque aí eu saí do âmbito crença religiosa e fui para a parte científica. Fui começar, que eles também me disseram que eu começasse a estudar e compreender as leis naturais. Foi quando eu também pude compreender o que realmente é tecnologia, que as pessoas acham, né, e dizem que tecnologia é o que o homem cria, né, todos esses equipamentos e tal, e que na verdade eles me explicaram que a tecnologia em si é a capacidade que nós temos de nos adaptarmos às leis naturais, às leis universais. E assim a gente consegue criar avião, celular, enfim, tudo isso que a gente tem hoje, né, como criação do homem, né? E aí, a partir desses contatos, eu fui... houve um contato onde eles me falaram sobre a planta que é chamado como Daime aqui, né, o Santo Daime. E dentro de algumas experiências dentro dessa doutrina, que hoje eu faço parte, foi inclusive Quixeramobim, que ele falou aí. Você faz parte da União do Vegetal aqui em Fortaleza? Não, Santo Daime. Santo Daime. Eu sou fardado no Santo Daime. Da União do Vegetal, não? Santo Daime. Mas que usa a mesma ayahuasca, né? A ayahuasca, só que é Santo Daime. Ah, okay. Santo Daime. E aí, e isso, o que é que muda, né? A ritualística, a forma que é feito o trabalho, tudo isso. Mas não é alucinógeno, não? É enteógeno. Existe uma diferença. Totalmente alucinógeno. Qual é a diferença? Assim, para muita gente que não teve a experiência, vai dizer que é alucinógeno. E é por isso que eu comentei primeiramente sobre a vibração, certo? Tudo que está no universo está vibrando o tempo inteiro. O tempo inteiro não para de vibrar.
inclusive nós agora nesse momento. E quando a gente toma qualquer coisa que altere essa vibração e altere a nossa consciência, a gente vai chamar de alucinógeno. Né? Por que não chamar também o álcool de uma bebida alucinógena? Porque traz alucinações. Mas aí, no meu caso, com o estudo que eu faço, o que aconteceu comigo foi um aumento do nível de consciência. É totalmente contrário do que alucinar. Eu não fiquei alucinado em nenhum momento. E olha que já fazem 3 anos que eu faço uso e... Quando tu tomou a primeira vez, tu vomitou muito? Na primeira, não. De outras vezes tu vomitou bastante? Sim. Que aí é um processo de limpeza, que é chamado... Porque não só a ayahuasca ela é alucinógena, como ela é quase um veneno para o nosso organismo. E as pessoas, tem muitas pessoas que quando tomam chá da ayahuasca, tomem muito cuidado. Tanto exatamente. Da União do Vegetal como do Santo Daime. Lá nos Estados Unidos foi liberado também. Né? A ayahuasca foi liberada pela Suprema Corte para uso exclusivamente religioso. Aqui no Brasil surgiu na Amazônia. Tá? E é usado no Brasil todo, na União do Vegetal, que é uma derivação do Santo Daime. Inclusive, na Amazônia surgiu através do mestre Raimundo Irineu Serra, que foi quem trouxe para o Brasil do Peru. Agora, já que uma coisa interessantíssima, quando eu falei aqui no começo sobre embasamento, o que eu creio é embasado em algo, é isso que eu disse naquela hora. Ele contou aqui uma experiência fantástica, ele disse que viu um ser brilhante, tinha uma forma razoavelmente parecida com o ser humano, mas que era muito brilhante. Eu tenho essa narrativa onde apareceram centenas e talvez até milhares desses seres ao mesmo tempo para pastores na região ali da Judéia, apareceram à noite, brilhosos, luminosos, descendo, cantando, e após cantarem disseram, vão adorar o Cristo que nasceu. Jesus nasceu, vão adorar Ele. Que as pessoas acham que os magos foram lá, não. Foi 2 anos depois, os magos até Jesus. Quem apareceu foram os extraterrestres que eu falo, anjos celestiais, brilhosos. Agora, aí ele narrou algo igual. Aí eu faço a pergunta para você agora. Qual é a diferença, então, desse espírito que você viu aí, Espírito Santo, não sei. E de você dizer que é um ET. Como é que você faz essa distinção? Assim, é como eles já até comentaram aqui. Quando a gente fala ET, extraterrestre, é algo que não é da Terra, certo? Que não é terrestre. Mas então, o teu não é igual o dos meninos aqui, é isso? É outra concepção, é a concepção do Quando Carlos. se falar em anjo, leia-se ET. Pode perguntar se quiser. Não, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, a sua concepção de extraterrestre é um ser que não é físico. De luz. Não, aí vamos lá. Aí, lá em Quixeramobim, deixa eu contar, certo? Em Quixeramobim foi onde eu tive o primeiro contato que eu pude ver, mas não muito perto, justamente por causa da vibração. Todos nós aqui, nós temos a Merkabah, que não sei se vocês conhecem, que é o nosso campo energético, que está vibrando em todos os lugares. E uns chamam de aura. Isso, que chamam de aura. E eles me recomendaram que eu não me aproximasse tanto, toda arrepiada, porque ao se aproximar muito deles, pela vibração do campo energético deles, eu poderia justamente começar a passar mal, por exemplo, porque aí acontece o desequilíbrio dos chakras, certo? Que todos nós, os seres humanos, também temos, e quando acontece esse desequilíbrio, que ativa o chakra de cima e desativa o daqui de baixo, tudo que está sendo organizado aqui para manter o que está aqui dentro é botado para fora. Certo? Então eles pediram para que eu mantivesse uma distância. Ele tinha cerca de uns 2,5 metros, 3 metros. E eu pedi que a partir daquele momento eu pudesse fazer o estudo com acompanhamento deles. E o que ele me disse é que eu não precisaria chegar perto e nem muito menos precisar ficar vendo eles sempre. Sempre que eu precisasse contar com eles, eu utilizasse o meu pensamento. Como é que você ouviu? Ele fala a nossa língua ou é uma coisa telepática? Ele nem mexe a boca. É uma coisa telepática? É telepático. Eles não precisam mexer a boca, eles não precisam tocar em ninguém, não precisam de nada disso. É como eu estava falando pro Michael Douglas ali, né, que não acredita. O lance é que é o seguinte, quando se fala em dimensões, a gente vai achar que é profundo, né, cima e baixo, mas quando se fala em dimensões, a gente está falando também em vibração, como eu já falei. Então, muitos deles estão em vibrações muito mais elevadas que a gente está aqui, nesse plano que a gente está agora, e por isso a gente não consegue acessar e ver, inclusive, os espíritos que podem estar fazendo parte aqui da nossa reunião nesse momento, certo? E quando eles querem que a gente veja em si, eles sim baixam essa vibração para que a gente possa, através do nosso mecanismo que a gente tem, o nosso corpo físico,
enxergar e ver ele. Só que ouvir, não necessariamente eles abrem a boca e falam como a gente fala. Como é que era o rosto? O que eu vi é pleiadiano. Pleiadianos são os que têm os cabelos loiros, né, mais altos, assim, e utilizam roupas, na maioria das vezes, azul. E o olho, tipo parece militares, com a gente ou não? Bem parecido, só que o olho um pouco mais puxado. Mas são bem mais parecidos são humanoides, né, como a gente conhece, que Já são a que andam narrativa dele, a narrativa é de... muito interessante, porque a narrativa dele é exatamente como narra a Bíblia, que são os seres espirituais que podem se materializar para nós, tanto os do bem como os do mal. Por isso que a Bíblia adverte para nós não darmos ouvidos e nem buscarmos anjos, porque você não vai ter como discernir, porque o anjo mau ele pode se transformar em anjo de luz para enganar até aquele que crê em Deus. Então, só para eu falar mais uma coisa sobre extraterrestre, todo mundo aqui vai ver extraterrestre, todo mundo. Perfeitamente. Lá no livro de Atos, na Bíblia, diz que Jesus Cristo ascendeu aos céus. À vista dos apóstolos, os apóstolos assistindo, e isso eles narraram, é prova testemunhal, de 11 pessoas que viram Jesus ascendendo aos céus. Quando eles estavam olhando que não dava mais para ver Jesus, já estava só vendo as nuvens, chegou um anjo do lado deles, um extraterrestre, um anjo, e disse, por que olham para o céu? Esse Jesus que vocês estão indo, agora que me arrepia sou eu, esse Jesus que vocês estão olhando, vai voltar. Ele vai voltar um dia nas nuvens. E aí, no piscar de olhos, vocês receberão corpos glorificados, um corpo... Porque isso que ele falou aí, de não poder chegar perto, nós não podemos chegar perto de Deus com esse nosso corpo. Nós não podemos chegar perto do Cristo hoje, Cristo Jesus, com esse nosso corpo. Por quê? Porque nós somos contaminados pelo pecado. E não teria como. Então, nós vamos, no piscar de olhos, receber corpos glorificados, aqueles que estiverem vivos, e serão transportados para o encontro nas nuvens. Agora... Aí, se você quiser encaixar nisso aí, raio trator... Não. Carruagem de fogo. Beleza, agora, Karina, por encaixa. exemplo, na sua opinião, você acha que, por exemplo, se eu disser hoje, eu quero muito ver um ET. Aí, porque lá em Quixadá, os meninos me disseram que tem dia que eles vão lá e ficam fazendo... passa a noite lá atrás. É possível, assim, através do querer? Você acredita nisso ou não? Olha, se eu me perdoe, mas se fosse fácil assim, eu acho que eu já teria visto milhões de vezes. Era morando com um, né? Eu acho que eu já tinha ido embora, porque vontade mesmo não falta. Assim, desejo mesmo de presenciar não falta. E eles não aparecem para quem tem muita vontade assim, não. Também apenas não. Então apenas difícil. duas Quanto pessoas. mais vontade você tem, mais eles... Porque o que é que acontece? É o que ele falou, ele pode deixar você confuso. E essa confusão vai te atrapalhar no teu processo. E eles não querem fazer isso. Por que que para muita gente eles não aparecem? Porque a pessoa começa a vibrar no medo. Quando a pessoa começa a vibrar no medo e eles conseguem sentir a distância, eles simplesmente se afastam. Então eles já deviam ter aparecido, porque medo eu não tenho. Já que só existem duas pessoas, biblicamente assim. falando, só existem duas pessoas que foram arrebatadas até hoje para o extraterrestre, que são as criaturas celestiais. Enoque e Elias. Mais ninguém. Fala, Karina. Não, é assim, dos casos relatados que a gente conhece no CPU, que foram casos bastante pesquisados, o Carlos conhece bem mais do que eu até, são casos onde as pessoas veem seres físicos, onde as que chegaram no caso do Barroso foram realmente seres físicos. Que reduziram a vibração a esse mesmo estado físico que a gente tá. Fala então. um caso, então, cara. É Pronto, assim, olha. é a minha... a minha maneira de ver, entendeu? A minha interpretação é um extraterrestre de outra galáxia, de outro planeta e físico. Entendi. Né? Até onde nós conhecemos, até onde os fatos, os casos nos mostram, as pesquisas, que assim, os ufólogos iam ao campo, não é só aquela coisa de você entrevistar e escrever, não. As fotos que eram tiradas eram feitas análise bem criteriosa. A gente, inclusive, tem umas fotos, eu não sei se vai dar para mostrar aqui, exatamente. Então, assim, eu sou católica, acredito em Deus. Pode ir mostrando aí, né? enquanto ela tá então, falando, assim, a minha crença, em nada diminui a minha crença, o fato de existir outros seres em outros planetas, em outras galáxias, ou o que quer que seja. A NASA não descobriu nada cientificamente ainda. Não divulgou, né?
ou não divulgou. Tem muitos casos, inclusive, Jesus que Cristo falam, mesmo né? disse que na casa de meu pai há muitas moradas, né? Ele deixou Só para claro. falar da NASA, já que Mas falou o da Carlos NASA, quer falar. já que falou da Deixa NASA, o não, ele Carlos pode até concluir. complementar isso que eu vou falar agora. Já que falou da NASA, você aí, nosso telespectador, olhe no Google aí, procure aí. Melhor que o Google, tem o DuckDuckGo, porque não esconde nada, o Google esconde. Baixa o DuckDuckGo, que é um aplicativo de busca, e procure o projeto Blue Beam da NASA. O projeto Blue Beam é um projeto bilionário dos Estados Unidos, da NASA, onde a NASA consegue refletir no céu imagens. Se ele quiser refletir a imagem de um santo da Igreja Católica, se ele quiser refletir a imagem de um extraterrestre, do que for, eles conseguem refletir nos céus. Inclusive aconteceu essa semana na Europa. E as pessoas... Não, só para falar sobre isso, o projeto Blue Beam. Pronto, Vai, Carlos, bem, fala, vamos. fala de um caso Olha, assim concreto. Vamos lá, vamos tentar organizar tudo. Olha só, o Diego, né? O que o Diego falou, ô Jacques, eu acho muito interessante. Eu também sou membro da revista UFO, tá? Eu sou consultor aqui também no estado do Ceará, da revista UFO, aquela qual o Jevaé é o fundador e presidente. E corrigindo um pouquinho o que o pastor falou aqui, o chupa-cabra é uma coisa, o ET de Varginha é outro, completamente diferente, aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então houve aí uma mistura de assuntos, tá? Com relação ao que o Diego falou do transcendental, tá? E eu costumo dizer dentro da revista que o fenômeno UFO, ele vai muito além de uma questão aeronáutica. Quanto mais eu estudo sobre esse assunto, mais eu aprendo sobre eu, ser humano, humanidade, tá? Então nós estamos vendo aqui na tela fotografias que foram feitas lá em Baturité no ano de 1994. Então havia um beato, né? O Beato Hernani, ele dizia que Nossa Senhora ia aparecer. Então esses eventos aconteceram durante alguns domingos seguidos, juntou multidão de gente, tá? Então quando o Beato dizia assim, Nossa Senhora vai aparecer em tal canto, então pessoas espalhadas em vários locais lá do sítio onde acontecia isso, fotografaram o mesmo objeto. Então nós estamos vendo aí na tela, né? Eu peço o pessoal da técnica que passem outros, tá? Pronto, esse aí. Então nessa hora o Beato disse o seguinte, vai aparecer as contas de Nossa Senhora no céu, né? Então os pesquisadores do CPU apontaram as câmeras para o céu e fotografaram isso aí, objetos luminosos. Então houve mudança na temperatura do local. Essas Mas imagens... pode ir passando, viu, gente? Olha, passa mais um pouquinho. Tem elas, isso aí é o seguinte, o que é isso aí? Isso aí é uma das fotos, foi levada lá para o Jornal Diário do Nordeste e foi feita uma limpeza com programa de editoração, de fotografia, né? Então chegou-se a essa composição, né? Então chegou-se a uma ideia do que seria isso. É o objeto descendo aqui na TV, né? Você diria, Carlos, que isso aí do Beato lá em Baturité seria parecido com o que aconteceu em Fátima, no Portugal? Exatamente, tá? Então vamos lá. Então o que acontece? O Diego falou de telepatia, né? Então, naquele momento, não tinha ninguém buzinando no ouvido, alguém físico ou nada, um ponto de... Então ele recebia na mente dele que aquilo ia acontecer e foi fotografado, né? Então é um evento. Então eu diria que a ufologia ela transcende essa compreensão que nós temos, tá? É necessário que se tenha os pés no chão, mas também a mente aberta, tá? Então nós temos aí nesse caso a prova que o fenômeno ele pode ter essa possibilidade. Então veja bem, até algum tempo atrás nós, para mandar uma foto para alguém, nós precisávamos levar a foto, bater, revelar o filme, torcer para dar tudo certinho, bota no correio e chega lá. Agora não, você tira com o celular instantaneamente, chega em qualquer parte do mundo. Isso é tecnologia. Então, uma civilização que possa atravessar esse universo, ela simplesmente, a gente querer que eles ainda utilizem todos os meios iguais a nós? Sim. Você quer falar, Eduardo? Fale. Não, o que está acontecendo aqui é justamente o que vai acontecer se a ciência afirmar que existe vida fora da Terra. Ora, cada um com a sua crença, com a sua religião, com seus estudos. É muito bom, eu adoro ser espírita, porque a nossa base é a razão, a ciência, e nós somos extremamente céticos. Então, um espírito, ele pode dizer, eu sou um demônio. Ele pode dizer, eu vim de Pleiade. Ele pode dizer, eu sou marciano. Então, o que é um espírito para o espírita?
O que é um espírito para um protestante? O que é um espírito para um católico? O que é um espírito para alguém que acredita em plenianos e acredita que tem contato com eles? Então, a partir dessa questão, nós temos centenas de possibilidades. Então, para o espiritismo, nós somos extremamente céticos e criteriosos. Porque um espírito, eu sou um espírito. Você já que é um espírito. Ele é um espírito. Eu posso dizer, eu sou de Marte. Sou pleidiano. Vim de Saturno, e aí? Os espíritos, eles são seres como nós. Pelo menos para a doutrina espírita. Para a doutrina espírita, não existe um ser especial do Criador. Deus seria muito injusto em criar um anjo ou um demônio. Nós não acreditamos nisso. Para a gente isso é uma fantasia, não é razoável, não é racional a existência do inferno eterno. Então, a nossa crença, ela lida com a ufologia dessa forma séria, sim, racional, criteriosa, lado a lado com a ciência. Mas assim, você concorda que o Diego deu o depoimento dele, mas realmente claro, me ficou na dúvida o que seria realmente esse ser que você viu. Você acha que era mais espiritual? Ou você acha que era mais realmente o ET que a gente tá falando? O ET, ele é espiritual. Não, eu sei, mas assim, espiritual no sentido que o Carlos fala, ou no sentido que os ufólogos aqui falam? Ambos os sentidos. Porque assim, uma das coisas que eu fui, para eu ter a certeza do que estava acontecendo comigo, que eles também me orientaram, é que eu sentisse muito mais do que soubesse. O sentir é sempre melhor do que o saber. Foi sempre o que eles me disseram. E quando você sente, o sentimento é algo que é muito de cada um. Então, se eu falar para vocês aqui sobre passagens da Bíblia, passagens disso ou daquilo outro, cada um vai ter um sentimento de acordo com as suas crenças. Então, para a doutrina espírita, o sentir é fundamental, mas o saber é tão fundamental quanto. Sim, porque sim. senão vira algo, apenas uma crença. E por isso que eles me indicaram o estudo que eu deveria passar a fazer a partir daquele momento, que é a parte científica, e não só a parte religiosa ou o que eu acreditava, porque assim, como eu já disse, na infância e na adolescência, eu tinha muito medo, não acreditava em nada disso. Então, quando isso começou a acontecer comigo, eu ficava surpreso também, eu não por que eu? Por que tem que ser assim? E aí, simplesmente, sinta é melhor do que você saber. Quando você quiser saber, você procure estudar pelos livros. O que são os livros? São os registros dos mortos que passaram pela Terra e trouxeram todo o conhecimento através do seu corpo físico, escrevendo, seja de forma com a caneta ou digitando. Mas os livros em si sempre foram o conhecimento de pessoas que já se foram. As pessoas escrevem um livro e vão, e é como ele comentou, né? Allan Kardec em si não era o espírito encarnado que estava escrevendo a doutrina. Então daí a gente já tira que o próprio Leon, que era o professor, ele já estava ali sendo inspirado por algum outro espírito. E se você acredita que esse espírito que passou todo esse conhecimento para ele é verdadeiro, existe algo dentro de você, no seu sentir, que te faz acreditar que aquilo é de verdade, que aquilo realmente faz sentido para você, como para algumas pessoas, se a gente falar sobre isso, mesmo com estudo aí, mesmo com livro, fala assim, vai ler, vai estudar o livro dos espíritos, vai estudar a Gênesis, vai estudar, a pessoa lê e não entende nada. Karina, você quer comentar alguma coisa? Você pegou o microfone? Não, em geral, sim, aqui, né, do tema, como a sociedade reagiria na confirmação de possível vida extraterrestre. É interessante a gente analisar isso. Realmente, cada pessoa tem sua crença, tem a sua religião. Mas eu acho interessante também tentar separar um pouco, sabe, a ufologia dessa questão. Entendeu? Porque está tendo uma confusão grande aqui, né? É interessante isso. Eu penso assim, por quê? Para você saber se realmente existe uma vida fora da Terra, seja ela porque você não pode restringir um debate apenas a uma vertente, jamais. Todo debate tem que ser aberto para todas as vertentes. Senão nunca se chegará a um conhecimento racional, mais lógico. Vai ficar só direcionado para aquilo. Tudo que ele falou aqui, o que eles falaram aqui, eu creio, como eu falei, no embasamento bíblico. Tudo que eles falaram aqui tem partes que estão na Bíblia.
E são iguais, não é coincidência. Agora, quando a devida venha, data máxima venha, como se diz no direito, né? O que o colega ali falou, da questão do espiritismo e tudo, é exatamente a deturpação do que está na Bíblia. Já é o contrário, já é pegar aquilo ali e transformar em outra coisa. Mas a nível científico, onde a ciência tem que comprovar alguma coisa para o ser humano, para a comunidade, para as pessoas, eu não posso estar vendo a ufologia de maneira... Tudo bem, o problema é que a ciência nunca comprovou. É tanta fé, até hoje, eu estou falando até hoje. Existe muita confusão de achar que, de repente, o ET é um espírito evoluído que está mais acima de nós. Existe isso? Existe, Carlos? Como a gente pode comentar? Existe bastante, né? Isso dentro da própria ufologia criou-se quase que um cisma, né? Há alguns anos atrás existia a chamada ufologia científica e a ufologia mística, né? De onde isso advém, Jack? Isso advém porque muitas pessoas, assim como o Diego, passaram a canalizar mensagens, passaram a ver, né? Eu também sou espírita, eu sou expositor espírita, sou estudioso do assunto. Não me adentrei em alguns debates, porque o colega ali é que vai estar fazendo isso brilhantemente. Mas veja bem, existe sim essa diferenciação, né? Então é aquilo que eu te falei, questão de capacidade. Todos nós somos energia, nós somos um conjunto aqui de átomos agrupados. Se nós nos colocarmos aqui diante do microscópio elétrico, nós vamos ver o vazio que está entre nós, né? Então nós somos um agrupamento energético. Então, se eles dominam essa tecnologia, como nesse momento aqui dentro desse estúdio estão passando N frequências das emissoras de rádio, de TV, de celular, basta, mas se a gente sintonizar uma dessas emissoras, sim, a gente vai conseguir identificar, materializar aquilo que está acontecendo. Não então, é que outro planeta. Nada impede que transitam em uma dimensão diferente da nossa. nossa. Tá vendo, doutor? Olha, então, olha... Muito bem. Olha, obrigado. Olha só, então nada impede que nós também possamos estar tendo essas canalizações de outras civilizações. Então, eu acredito que seja possível, seja sim, né? Então, nós podemos, nesse momento, o canal 17 aqui em Fortaleza está irradiando esse programa para uma série de residências que estão distantes de nós e estão nos assistindo. Então, por que não uma civilização dessa não pode utilizar esse mesmo mecanismo? Então, dentro da ufologia existe esse cisma também. Eu, particularmente, pesquiso também essa vertente e é algo muito espinhoso porque a gente... Deixa eu só dizer uma coisa para o telespectador que pode não entender essa palavra cisma. O que é que ele está dizendo? Que dentro da ufologia, os estudiosos de UFOs, eles têm uma divisão entre eles. Uma divisão dos próprios ufólogos, de que é meramente científico, e outra banda que diz que não, é espiritual. Só para o pessoal de casa entender o que é o cisma. Não, mas essa divisão, ela não é assim, preto e branco. Existem nuances. Aí vai ter derivações. Não é excludente. Não é excludente. Ufólogos que acreditam que os extraterrestres são físicos, e ufólogos que acreditam que os extraterrestres são energéticos. A questão é que nunca foi provada a questão científica, nunca foi. Não, foi a primeira coisa que eu disse. A ciência hoje não aceita a existência de vida fora da Terra, assim como não aceita a existência de espíritos. Não aceita a existência de anjos, demônios... Os dois, né? Nada. Aí vem as questões religiosas. Gente, infelizmente tem que encerrar. Meu Deus, foi muito bom, foi muito bom. Tinha que ter mais tempo aqui para conversar, né? Tu tava doido para falar também, né, Diego? Não, assim, só para finalizar, quando a gente fala sobre dimensões e físico, certo? A gente está em uma dimensão física, em uma velocidade de vibração, falando de ciência. E quando a gente